meus alunos do Brigadeiro Fontinelli, tudo bem com vocês? Vamos continuar com nossas aulas aqui pelo YouTube. Professora Cacila Bastos, alunos do 9º ano, um abraço a todos. Hoje é a nossa primeira aula, tá ok, pessoal? Vamos lá. O assunto é as propriedades da matéria, ok? Então, vamos dar uma revisão rapidamente. O que seria a matéria, pessoal? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E não existe vida sem manutenção da vida sem matéria. Então, como exemplo de matéria, nós temos o ar, que ele ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, se o balão estiver cheio de ar, ele vai ocupar no espaço, ocupando o espaço. Ou seja, o ar, conforme você vai enchendo o balão, ele vai ocupando o espaço. E ele vai ter massa também, ok? Então, vamos entender agora o que seria o corpo e o objeto, a diferença entre corpo e objeto. O corpo ele seria uma porção delimitada de matéria e, no caso, o objeto é quando um corpo ele é usado como um utensílio ou ferramenta pelo homem. Isso seria o objeto. Então, exemplo de objeto. O objeto pode ser um espelho, que ele vai ter vai ter uma utilidade, ele é um utensílio. No caso, a ferramenta pode ser o martelo, que ele é um objeto, que ele é feito de ferro, tá? Então, nós temos vários exemplos de objeto que têm utilidade, por exemplo, o alicate, que seria uma ferramenta, tá ok? Seria um objeto. O que seria uma molécula? A molécula, ela é a menor porção de uma substância pura, que conserva as propriedades e a composição referida à substância. Então, isso que seria a molécula, seria a menor porção de uma substância. Por exemplo, uma gota de água, ela tem característica da água, então ela seria uma amostra. E apesar de minúsculas, as partículas elas são constituídas por partículas ainda menores, denominadas de átomos. Então, por exemplo, se nós quebrássemos um grão de areia em partículas bem menores e nós fôssemos observá-los ao microscópio, poderia encontrar partículas ainda menores, denominadas de átomos, ok? Vamos prosseguir com as propriedades específicas da matéria. Então, essas propriedades denominadas específicas são aquelas propriedades que irão variar conforme as substâncias de que a matéria é feita. As propriedades organolépticas, então, observem, a palavra órgão, né? Órgão quer dizer que você vai utilizar os órgãos dos sentidos, ok? Então, organolépticas quer dizer que seriam propriedades observáveis ou sentidas ou percebidas através dos órgãos dos sentidos. Por exemplo, nós temos aqui o brilho e a cor. O brilho e a cor são observadas através do quê? Dos olhos, que é os órgãos dos sentidos, o órgão da visão. O sabor, ele vai ser observado através da gustação, né? Através do órgão do sentido da gustação. O odor seria através do olfato, que o odor que as pessoas chamam também de cheiro, que é sinônimo de cheiro. E o estado de agregação, você irá observar através do tato, tocando se a substância ela é áspera ou se ela está no estado sólido, então você vai observar através do tato, o estado de agregação. Então, por isso que seriam organolépticos. Tá ok, pessoal? Iremos detalhar agora outras propriedades específicas, que é a dureza, a maleabilidade, a ductibilidade, a densidade e o magnetismo. Vamos prosseguir? Então,
Já conhecemos, né, que as propriedades organolépticas são aquelas que são percebidas através dos órgãos dos sentidos, que é a cor, o sabor e o odor, entre elas, essas aí. Temos exemplos aqui, não é? Por exemplo, quando você observa aqui, no caso, rubi, né? Ele se trata de uma substância de cor vermelha. Então, você vai usar o órgão do sentido, que é a visão, que no caso você irá observar a cor. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, você irá perceber a propriedade organoléptica no caso do sabor, que vai ser salgado, que vai ser totalmente diferente da outra substância, que é o açúcar, que tem a sua própria propriedade específica, que é o sabor doce, ok? Então, a propriedade organoléptica irá diferenciar, né? Ou seja, vai ser específico, cada substância vai ter seu próprio gosto ou sabor, e no caso do açúcar, doce, e no referido exemplo do sal, cloreto de sódio, salgado, ok? E aqui nós temos uma linda florzinha, que ao olharmos para ela, percebemos a cor da flor, e além disso, nós percebemos o quê? O perfume da flor, não é? O odor que é exalado ou emitido pela referida flor. Então, vamos continuar com a propriedade que é uma propriedade específica denominada dureza. Então, a dureza, ela é definida pela resistência que a superfície oferece quando ela é riscada por um outro material. Então, essa dureza, ela envolve dois materiais sólidos. Um exemplo referido aqui, nós temos o diamante e o vidro. No caso, o diamante, ele é a substância mais dura que é conhecida até hoje. E ele é utilizado para riscar e para cortar os vidros, ok? Então, nós temos aqui uma amostra do diamante, né, que ele também tem brilho. O diamante é feito de carbono, ele é muito resistente, ele é duro, ele tem essa resistência de cortar o vidro. E nós temos também dois exemplos aqui entre dois sólidos. Nós temos aqui o grafite, que também é feito de diamante, de carbono, perdão, e o papel, que é feito de celulose. Então, o grafite, ele risca aqui o papel para formar as letras ou para fazer uma pintura, ok? Vamos verificar a próxima propriedade, que é o brilho. Então, o brilho, ele é a propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente, diria de modo intenso. Então, nós temos um exemplo aqui de uma barra de ouro que irá refletir a luz. Então, seria a propriedade que o corpo reflete a luz de modo diferente, que seria o brilho. Então, as substâncias que não possuem brilho, elas são denominadas de opacas. E as substâncias que possuem brilho, aqui no caso o ouro, que é um metal, que é uma das características do metal que possui brilho, ele pode ser polido e reflete a luz. A maleabilidade seria uma propriedade que permite com que a matéria ela seja moldada. Temos exemplo aqui do fio de cobre. Um arame no caso, né? A gente denomina de fio, mas é um arame. Então, esse arame aqui, ele pode ser maleável, ou seja, ele vai ser contorcido para produzir algo. Então, ele seria um material maleável. E outros que não são maleáveis, eles não têm essa propriedade da maleabilidade, ok? Por exemplo, um pedaço de madeira, ele não é maleável. Não dá para fazer esse tipo de contorção, tá? Não dá para moldar dessa maneira um pedaço de madeira, então ela não seria maleável. Temos aqui a ductibilidade, que seria a propriedade que permite transformar os materiais em fios. Existem vários metais que
quase todos os metais podem ser transformados em fios, os metais sólidos, no caso. Temos como exemplo aqui uma bobina, né? Que ela está com vários fios aqui de cobre. Então, esse cobre, qual a importância? É que, devido a ele ser dúctil, né? Ter essa ductibilidade, se transformado em fio, ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, por isso, ele é utilizado em instalações elétricas. E também nós temos com um outro material dúctil, que tem capacidade de ser transformado também em fio, seria os arames. Então, esse arame, ele é feito de quê? De ferro. Então, por exemplo, existe um arame na construção civil, denominado de arame recosido, que ele é um material que ele pode ser transformado em fio, no caso, que seria o ferro que vai se transformar neste arame, ok? Então, pessoal, vamos prosseguir aqui sobre a densidade. A densidade, ela é também chamada, na verdade, ela é uma relação, né? Entre a massa específica de uma substância e, no caso, o volume por ela ocupado. Então, densidade, ela é representada pelo D minúsculo e a relação seria a divisão entre a massa da substância e o volume da referida substância. Então, essa questão da densidade, ela permite que, principalmente na natureza, por exemplo, aqui temos exemplo, né, da água do Mar Morto. Por ela ter muito cloreto de sódio, uma alta concentração de cloreto de sódio, esta água aqui do Mar Morto, uma pessoa ao tomar banho, ela fica flutuando. Então, aqui nós temos uma pessoa flutuando no Mar Morto. Temos um outro exemplo aqui do bloco de gelo que está flutuando sobre as águas. Apesar de ser feito da mesma substância água, então a água no estado líquido, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade dela, da água, no estado sólido, é menos do que 1 grama por centímetro cúbico. Então, por isso, o bloco de gelo ele irá flutuar sobre a água. Temos um outro exemplo aqui também, né? Que uma garrafa foi enchida com água líquida e se ela ficar no congelador por muitos dias, a água ficará sólida e devido ao gelo, ele, no caso a água no estado sólido, ela vai aumentar o seu volume e virá estourar a garrafa, porque o gelo, a densidade no caso é menor, no caso a água sólida, a densidade é menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Vamos conhecer a próxima propriedade específica da matéria, que é o magnetismo. Então, o magnetismo é uma propriedade específica que algumas substâncias possuem de serem atraídas por ímãs. Então, essas substâncias, elas são denominadas de substâncias magnéticas, tá, pessoal? Então, algumas substâncias, elas têm essa propriedade de ser atraída por ímãs, porque elas são denominadas de substâncias magnéticas. Temos como exemplo aqui um ímã na ponta, e ele irá atrair essas referidas bolinhas que tem, no caso,
a tração magnética. Então, é uma substância magnética, essas bolinhas. E a maioria das substâncias magnéticas, pessoal, elas são feitas de ferro. Então, temos um exemplo aqui de um pequeno pedaço de palha de aço, que a palha de aço ela é feita de ferro, e ela vai ser atraída por esse ímã que está aqui na ponta desse suportezinho. Aqui nessa parte é plástica e nessa parte está o ímã, ok? Então, o ímã irá atrair pedaço de palha de aço porque é feito de ferro, que é uma substância magnética, ok, pessoal? Vamos conhecer a próxima propriedade específica da matéria, que seria uma propriedade física, específica e física. Então, ela envolve o quê? Um ponto denominado ponto de fusão. Então, o que seria este ponto de fusão? Seria a temperatura na qual uma substância ela irá passar do estado sólido para o estado líquido. Então, seria um ponto onde a substância irá derreter, em outras palavras. Então, a substância está sólida e ela vai, em um determinado ponto de temperatura, ela irá começar a derreter e passar para o líquido, ok, pessoal? O ponto de ebulição é uma temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição, pessoal, ele já está relacionado à substância líquida, que irá começar a evaporar, que irá passar para o estado gasoso. Para isso, esta substância ela terá que ser colocada sobre uma chama para ela começar a fervura, ok? E a solubilidade seria a quantidade máxima de soluto, que muitas das vezes o soluto é uma substância sólida, que pode ser dissolvido no solvente, que o solvente, a maioria dos solventes são líquidos, tá, pessoal? Então, vamos ver cada exemplo aqui dessas propriedades específicas. Neste primeiro exemplo, seria um exemplo de ponto de fusão, não é? Onde a água, que estava no estado sólido, que era o gelo, ela inicia o processo de derretimento. Então, isso que seria a temperatura no qual a água vai passar, não é? Do estado sólido para o estado líquido. Neste segundo exemplo, seria a substância líquida, que ela vai ser colocada sobre uma chama, né? O recipiente aqui ele vai ser aquecido, pessoal. E se for a água, no caso, né? É a 100 graus Celsius que irá ocorrer este processo de evaporação, chamado ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a solubilidade seria a quantidade de soluto que pode ser dissolvida no solvente. No caso aqui, nós temos um recipiente com água e no interior desse recipiente foi acrescentado sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, a água, ela irá ser o solvente e o cloreto de sódio, o sal, será o soluto, que é a substância sólida. Então, a quantidade máxima de sal, no caso, para ser dissolvida aqui na água, chama-se solubilidade, ok, pessoal? Me segue aí no Instagram, @CacilaBastos. Bons estudos e tchau, pessoal!